Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje a gente vai falar sobre o que a gente acaba colocando no nosso rosto, os óculos. Eu perguntei para vocês lá no Instagram se vocês queriam saber um pouquinho sobre a minha história com os meus óculos e vocês acharam interessante, ficaram curiosos. E esse assunto tem tudo a ver com a psicologia da moda. Então, vamos lá. Recentemente, eu fiz uma palestra para os alunos da Univap, do curso de psicologia, e foi muito interessante. A gente acabou falando sobre os filtros e, junto com essa reflexão, eu acabei lendo um livro super recente que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. E lá, a Camila Sintra, que é a autora desse livro, acaba falando que o rosto é a imagem mais central na vida do ser humano. Etimologicamente, em diversas línguas, a palavra rosto deriva de visage, do latim visus, o que significa o que é visto. Por carregar intencionalidade, o rosto é uma face que mostra e também uma face que oculta. É a face que articula a movimentação anatômica, traz à cena reações e emoções, inclusive inconsciente e involuntariamente, além do controle do sujeito. Isso é muito interessante, porque o rosto é a parte mais visível do nosso corpo, se a gente for parar para pensar. Hoje a gente acaba cobrindo ele com as máscaras, mas mesmo assim, é a parte que é muito mais fácil da gente identificar a pessoa pelo rosto do que pelo cabelo, por exemplo. E uma parte do nosso visual que às vezes a gente precisa adicionar é o óculos. E ele é uma coisa que, eu não sei vocês, mas eu acabo enjoando muito do que eu preciso usar sempre, então eu sempre gosto de estar mudando. Nem sempre é possível, mas eu fui percebendo que essas mudanças também foram acompanhando o uso de óculos que eu fui colocando no meu rosto. Eu acho que quanto mais nova eu era, mais tradicional eu colocava os óculos em mim. Não sei exatamente por quê, talvez também por uma coisa de acesso, né? Talvez naquela época era o que tinha para eu usar. Mas eu vou mostrar aqui fotos e vamos fazer uma reflexão da época que eu usava esses óculos e de como que eu me vejo agora. O Mauro Mendes Dias, ele é um psicanalista incrível e, inclusive, a gente vai ter textos dele no grupo de estudos de psicologia da moda. As vagas para o primeiro módulo já foram completas, estão esgotadas, mas ainda tem os próximos módulos para você se inscrever, então já pode se inscrever aqui embaixo. Vou deixar um link aqui para vocês irem lá vasculhar. O Mauro, então, ele fala que a moda, ela é vista como um discurso, e através desse discurso a gente percebe posições do sujeito. Vou até ler aqui para vocês, porque vai ficar muito claro a relação que a gente vai fazer com os óculos adiante. Vocês vão perceber que tem muita relação com a posição que eu ocupava ou o que eu queria demonstrar com os meus óculos, e isso é bem interessante. Afirmar a moda como discurso é situá-la numa radicalidade de presença que ultrapassa sua redução ao mercado de consumo. É dizer que o sujeito é pego pela moda, a revelia de suas intenções voluntárias. O artefato que a moda produz diz respeito à roupa no sentido material. Isso porque, nesse ensaio, restringiu-se a moda em sua ligação com a vestimenta. Mas se é a produção desse mesmo artefato que vai proporcionar atualização para as diferentes posições subjetivas, é também porque a vestimenta possui um valor simbólico. Para onde leva essa última asserção? Para o fato de considerar a presença da roupa intimamente associada à espécie marcada por linguagem. Consequentemente, as diferentes mudanças de posição subjetiva, que por sua vez implicam em mudanças de tempo, corresponderão mudanças de vestimentas produzidas pela moda. Neste sentido, a moda se exerce numa temporalidade correlativa às próprias mudanças. Tempo que, por sua vez, implica em descontinuidade, já que não é possível prever os momentos em que as diferenças emergirão. Nisso, a lógica da moda é inconstante. É inconstante assim como a gente. Ela é marcada por furos, por falta, e por isso que ela é tão angustiante ou inquietante. Lá mais pra frente ele vai falar
que essa mudança da moda não tem relação necessariamente com uma mudança de tendências e que o nosso estilo ele tá marcado por um trauma, né? Por uma falta, pensando nessas questões do porquê que a gente escolhe o que a gente escolhe e não necessariamente tá ligado com a perseguição dessas tendências por perseguir, né? Tá muito mais por uma questão de um valor simbólico das roupas mesmo, que tá sempre atrelado ao real e ao imaginário, que são essas instâncias aí estruturais que Lacan fala tão brilhantemente. O que eu vou demonstrar aqui para vocês é que os valores simbólicos e as minhas posições subjetivas foram mudando bastante. O primeiro óculos, eu não sei nem aonde ele tá, gente. Eu tinha certeza que eu tinha ele aqui ainda, mas eu sinceramente não sei para onde que ele foi. Ele é um óculos, como vocês estão vendo aqui nas fotos, que tinha uma corujinha aqui e que acompanhava um estilo super tradicional meu. Essas fotos eram de 2013, 2014. Tem até uma foto que eu tô com a minha irmã, bem pequenininha, que dá pra ver como o óculos era. Era um óculos marrom. Então, uma coisa interessante é que os óculos sempre acompanharam muito a minha questão da cartela de cores, mesmo eu não sabendo qual era a minha cartela de cores, mas eles sempre tiveram essa relação com o marrom, que eram coisas assim que combinavam um pouquinho com o meu cabelo, nunca tão chamativas. Mas naquela época o que me chama atenção é que eu era uma menina nova, mas que com um peso de um óculos assim, um tanto tradicional e que eu jamais usaria hoje. Eu vejo o quanto eu fiz essa mudança. O segundo óculos eu fui adquirir lá em 2016, então eu passei um bom tempinho com aquele meu óculos antigo. E ele era um óculos um pouquinho mais quadrado, assim. Eu acho que é um óculos que até eu usaria hoje, sim, sem problemas. Ele é um óculos que eu acho que acompanhava o meu estilo também, de certa forma. É um óculos interessante, mas que, como vocês vão ver ali, eu acho que tinha uma pegada um pouquinho mais criativa e mais vintage também. Eu sempre gostei desse lado de explorar uma moda um pouquinho mais antiga, né? Eu sempre gostei disso. Então, vocês vão ver que as roupas, elas até se assemelham um pouquinho com as roupas que eu usaria hoje e se assemelham também com as tendências da época. Enfim, eu acho que é um óculos que marca bastante essa questão de um tradicional, vintage, mas também um pouquinho criativo. Em 2017 e em 2018, eu tive uma outra mudança de óculos. Como vocês podem ver, eu não gosto de ter um óculos só, ou o mesmo óculos por muito tempo, porque eu acabo enjoando. Pra mim, eu gosto desse movimento, dessa criatividade. Então, 2017 e 2018, eu comprei esse óculos da Ray-Ban, que vocês podem ver aí. Era um óculos também que eu acho que ele é bem tradicional, mas que fazia parte da moda da época. Eu acho que não era tão tendência, era aquele Club Masters. Ai, não sei o nome, não lembro. Mas era um óculos bem comum de se ver, né? Eu acho que esse óculos deixava o meu nariz um pouco mais acentuado e eu ainda acho isso. E por isso eu acabei não usando tanto ele. Eu usei ele por 2 anos, mas, enfim, foi um óculos que eu achei interessante de usar também. Eu acho que aqui eu já estava começando a entrar um pouquinho para um lado um pouco mais, digamos assim, não tão tradicional, buscando algo diferente. No final de 2018 e 2019, eu fui para um lado um pouquinho mais criativo. Eu fiquei apaixonadíssima por esse óculos. Foi a época também que eu tava me aventurando mais com o Psico na Vitrine. Se eu não me engano, eu acho que foi o ano que eu criei o Psico na Vitrine. Eu acho que foi isso, sim. E em 2018, então, eu fui para mais eventos de moda, eu tava mais engajada nessa área um pouquinho mais criativa e eu também senti a liberdade de usar um pouco mais nos óculos e foi quando eu me permiti usar um óculos um pouco maior e me autorizar também nessa posição subjetiva, né, como o Mauro Mendes Dias fala ali no livro. Eu acho que antes também eu acabava usando óculos um pouco mais tradicionais porque eu achava que era isso que eu podia
podia usar, né? E aí, com o meu processo de análise, eu fui me autorizando tanto a olhar para mim e olhar para os meus desejos e sustentar eles com ainda mais força. E isso acabou refletindo no meu vestir também, usando roupas e colocando coisas no meu rosto, né? E colocando um objeto aí que é tão necessário no meu rosto, que acaba dizendo sobre isso, sobre essa invenção e sobre algo que marca, né? Porque era um óculos um pouco maior que esse que eu tô usando aqui, como vocês conseguem ver nas fotos, mas que eu particularmente achava super estiloso, achava muito a minha cara, achava que combinava muito comigo, embora outras pessoas não gostassem muito dele não, porque diziam que era muito grande. Mas ele acabou me machucando um pouquinho aqui, sabe, no nariz. Então eu usei ele em 2018 e 2019. Mas ali pra metade, pro meio de 2019, eu acabei comprando esse transparente, que é da Grazi Massafera, e eu amei. Eu simplesmente fiquei apaixonada por ele, porque eu acho que ele dava uma leveza, ao mesmo tempo que ele era super estiloso, e eu ainda uso esse óculos, porque por mais que eu tenha trocado para esse aqui, eu fiquei completamente apaixonada por esse modelo, e eu acho que o óculos transparente traz uma questão de estilo, assim, muito bacana também, ao mesmo tempo que traz uma seriedade. Agora, em 2021, depois de 3 anos usando o mesmo óculos, eu senti a necessidade de voltar no oftalmo, né? Porque, enfim, teve toda aquela questão da pandemia, a gente evitando muito sair de casa. E aí, quando voltei pra lá, precisei fazer alguns ajustes e comprei esse aqui, de novo, pro redondinho. Ele, na verdade, ele é um pouco hexagonal, ele é diferentão, assim. E eu acho que esse óculos hoje acaba refletindo muito dessa questão da criatividade, de uma pegada um pouco mais vintage, que eu amo, de uma criatividade. E eu acho que tem tudo a ver com também esse posicionamento que eu tive na minha vida, né? Agora, refletindo, se lá em 2018, 2019 eu criei o Psico na Vitrine e eu precisava desse ar um pouco mais criativo, nesse ano eu rompi com um trabalho tradicional, que era ser professora, e investi muito no meu desejo na clínica e também com a psicologia da moda, com grupos de estudos, palestras. Então, interessante que em 2 momentos que eu precisei de criatividade, que eu precisei de um pouco mais de sustentação desse meu desejo, esse foi o modelo de óculos que eu escolhi para me acompanhar nessa jornada, né? Porque eu realmente me sinto mais criativa, um pouquinho mais moderninha usando eles. E eu acho que ele, pensando agora, assim, acaba me dando bastante segurança pra enfrentar tudo isso. É interessante pensar em tudo isso. E a Eve Golden, no seu artigo lá, Clothes Inside Out, inclusive já tem um vídeo bem interessante falando sobre esse artigo aqui no YouTube. Vou deixar aqui nos cards pra vocês acessarem. Ela vai falar que as roupas, ela influencia como nós nos vemos e como a interface entre nós mesmos e o não eu mundo não é passivo. É uma membrana ativa que regula o que nós permitimos dentro e fora. E isso é muito interessante, assim, porque ela também vai falar das roupas, né, e dos vestíveis como um espaço potencial, como aquilo que o Winnicott fala na teoria dele. Ela faz essa reflexão entre os dois. Então é muito, muito, muito interessante pensar em tudo isso e ver como o valor simbólico dos vestíveis, daquilo que a gente coloca no nosso corpo, tem uma relação extremamente próxima com aquilo que a gente vive. E, sinceramente, algumas das reflexões que eu fiz aqui com os óculos foi agora, gravando pra vocês, assim, essa relação com o óculos um pouco mais criativo, essa relação de sustentação do desejo, pra vocês verem, né, que essa relação de moda e psicologia, moda e psicanálise, que é o que eu tô fazendo aqui agora, tem muita, muita, muita relação com a nossa vivência. E não é simplesmente uma questão boba, né? Quando a gente tá falando de moda, a gente tá falando de discurso, a gente tá falando de linguagem e tá falando principalmente de inconsciente, de coisas que talvez a gente nem faça ideia que façam tanto sentido, e quando a gente vai falar, vai colocar em palavras, isso acaba se transformando em algo muito importante pra gente, que é o que eu acabei fazendo com esse vídeo. Me conta aqui embaixo se vocês tem alguma peça de roupa
que faz vocês lembrarem desse sentido de transformação. Eu perguntei isso para vocês lá no Instagram e muitas falaram dos sapatos também. E isso é uma coisa realmente interessante, porque com os sapatos eu acabo tendo essa relação, mas acho que com os óculos, por ser uma coisa que tá tão visível, que tá aqui no meu rosto, eu acabo prestando bem mais atenção. Mas claro que as roupas também fazem demais esse movimento e esse sentido. Então, coloca aqui embaixo se você tem alguma relação com as roupas nesse sentido, que você acabe percebendo essas mudanças. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Gente, até o próximo vídeo. Um beijo e até mais!